Olá, bem-vindos ao Beabyte. Sou Verônica Mello, professora de alfabetização e letramento, e eu vou apresentar para vocês o projeto de alfabetização de jovens e adultos do Beabyte, tá? Então, esse projeto é um projeto muito audacioso, porque é um projeto, é uma alfabetização à distância, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho do que é esse projeto, tá? Porque, na realidade, o governo federal, ele tem um programa, né, de educação de jovens e adultos, um bom programa, por sinal, mas que, infelizmente, não atende a todos. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre esses probleminhas, né, que a proposta do Beabyte é justamente suprir essa outra parte, tá? Então, vocês têm o projeto do governo, que é gratuito, né, e o Beabyte tem esse projeto, né, do EAD, né, que é o ensino à distância, que vocês vão poder aproveitar. Então, eu vou falar um pouco da proposta do trabalho, tá? Então, como eu disse, né, o governo federal tem esse projeto que atende a jovens a partir dos 15 anos, tá? Então, o projeto do Beabyte, criança já vai poder acompanhar esse programa, né, quando devidamente assistida, né, por um adulto, tá? Mas o propósito é atender a esse jovem fora de faixa, não é? Que não pode, por algum motivo, não pôde mais acompanhar, não é? A sua turma e ficou desestimulado de voltar a estudar, tá? Então, essa já é a primeira vantagem de você fazer o curso do Beabyte, tá? O curso de alfabetização de jovens e adultos. Então, o projeto do governo, ele funciona, né, em entidades, né, nas escolas públicas e privadas, tá? E tem um inconveniente, que ele não funciona em todos os horários. Parece que a pedidos, não é? Sempre em algum colégio, em alguma escola, ele passa a funcionar. Mas esse é um dos principais problemas, tá? Que é mais à noite. Então, o jovem que trabalha, né, então vai à noite estudar e tem enfrenta o problema da distância, né? A distância, a localidade, às vezes mora num bairro, numa comunidade e está matriculado em outra. Então, com esse projeto do Beabyte, você já não vai ter esse problema, porque ele vai funcionar, não é? Numa lan house perto de você, numa comunidade próxima, né, no seu centro comunitário, ou você faz um grupo de amigos para estudar em casa. Então, fica livre, tá certo? Os líderes, como eu falei, né, esse projeto ele não atende só ao estudante, tá? Mas a quem vai alfabetizar, ou seja, o professor, o seu líder comunitário, uma pessoa que já seja letrada, né, porque às vezes não precisa nem ter muito conhecimento, né, basta a boa vontade. Então essa pessoa, ela vai ter esse material, ela vai estudar esse material e ela vai ter condições de repassar esses ensinamentos, tá? Porque vai ficar tudo muito claro, tudo muito bem elaborado, com exercício, então vocês vão poder acompanhar. Então existem as etapas, né, que vocês vão seguir, tá? E vocês não vão encontrar dificuldades nenhuma, até porque a gente vai ter o feedback, né? Qualquer coisa, vocês vão poder entrar em contato conosco aqui para a gente tirar essas dúvidas, ok? Então, na tela aí vocês têm, né, que o programa foi criado para alfabetizar o jovem a partir dos 15 anos, que é a proposta, mas aqui vocês já viram, né, que a criança, a partir dos 11 anos, você tem 10 anos, 11 anos, 9 anos, não foi alfabetizado, você pode acompanhar o programa tranquilamente, ok? E que esse projeto foi elaborado para educadores, para gestores, tá certo? Então, você pode se apropriar, tá, desse material e implementar aí na sua comunidade, na sua escola, tá, para ajudar esse pessoal que ainda não está alfabetizado, que por alguma razão ainda não está alfabetizado. E principalmente, né, o adulto, que está aí no mercado de trabalho, e o idoso, né? A faixa etária, né, está crescendo, né, nós estamos envelhecendo, né, então a gente tem muito idoso aí sem saber ler, que é o sonho, né, já criou famílias, né, já
já fez tudo o que tinha que fazer, está aí aposentado, então a hora é essa, tá? Ah, mas já passou meu tempo. Não, a hora é agora, tá bom? De vocês aprenderem. Então, já começa a vantagem, que você vai ter acesso. Aí vocês podem dizer, ah, mas a dificuldade de entrar na internet, gente, está tudo disponibilizado, todo mundo agora tem celular, não é? Se você mesma não tem, mas seu neto tem, seu sobrinho, seu filho, então você pode reservar comprar seu próprio celular, não é? E não tem de jeito nenhum, vai no Lan House, como eu falei, ou no centro comunitário, né? Peça para implementar aí, tá? Porque vai valer a pena. A segunda questão que a gente quer explicar aqui é quanto à metodologia, né? Então, se discute muito qual é o melhor método, qual é a melhor forma de alfabetizar. Então, não importa métodos nem metodologias. Até eu fiz uma tirinha aí, né, mostrando uma professora falando para um outro professor e a outra perguntando que metodologia aplicar, tá certo? Então, a metodologia é aquela que se você já é professor de alfabetização, se você já alfabetizou mesmo sem ser professor, se você tem seu método, veja aí uma adaptação, veja aí alguns teóricos, tá? Mas, como diz Paulo Freire, o mais importante é a prática. Não adianta tantas teorias se você não colocar o seu conhecimento em prática, tá certo? Então, cada turma é uma turma, cada aluno é uma cabeça, tá? Então, você vai conseguir alfabetizar. A gente aqui, que tá dando as aulas, a gente não pode, não é como uma aula presencial, não é verdade? Mas a gente vai ter esse feedback, vocês vão dizendo quais são as dificuldades, vocês vão aprendendo daí e eu aprendendo daqui, tá? Eu ou qualquer outra pessoa que venha dar continuidade a esse trabalho, tá certo? Então, isso é o mais importante, colocar em prática, discutir as dificuldades, fazer as anotações, tá certo? Planejar direitinho, de acordo com o seu grupo e com a faixa etária que você está atendendo. Ah, é tudo misturado? É. Mas dá para a gente fazer um trabalho diferenciado, até porque essas turmas não são tão grandes, não é? Então, voltando às dificuldades, esse trabalho, como eu disse, ele foi bem elaborado para corrigir algumas não vou dizer falhas, né, mas alguns probleminhas que existem na educação de jovens e adultos do governo federal. Então, como eu falei, o problema às vezes é a distância, tá? Segundo é a vergonha, né? Quem não foi alfabetizado, quem não sabe ler, sente muita vergonha, não se sinta envergonhado, tá? Pode até se sentir triste, mas envergonhado jamais. Você não tem culpa dessa sua condição, tá? Projeto existe, isso é responsabilidade social, é responsabilidade do governo que tem que garantir que que todos sejam alfabetizados, é um direito, tá certo? Treinar o pessoal, que essa é a principal parte que o programa falha, o programa do governo falha, as pessoas não estão sendo preparadas, não são preparadas para lidar com esse tipo de público. Por quê que eu estou falando isso? Uma linguagem infantilizada, só porque vai alfabetizar, tem que lembrar que é jovem, tá? O adulto e o idoso. Então, a linguagem ela tem que ser compatível com a faixa etária, tá certo? Então, não adianta falar. Muitos idosos desistem porque a professora fala tão, principalmente os homens, né? A professora está com uma fala muito infantilizada, né? E sentem vergonha. Então, o adulto tem que ser tratado como um adulto. Se aqui, vocês vão ver aqui na apresentação, porque eu também ensino crianças, tá? Em algum momento eu vou falar em letrinhas, então relevem, tá? Que eu não sou perfeita, o professor não é perfeito, tá certo? Mas a gente precisa ter cuidado, você aí que vai alfabetizar, precisa ter cuidado com a linguagem que você vai usar, tá? Porque a gente está trabalhando com todos os gêneros, masculino e feminino, tá certo? Então, o adulto é adulto, criança é criança. Então, vamos separar, vamos cuidar dessa linguagem, tá? Então, o método e a metodologia, claro, né, respeitando os teóricos, cada um tem o seu, cada um defende um método e uma metodologia, eu respeito isso. Então, você vai continuar usando seus métodos de alfabetização, a aprender, né, que a gente não deve se fechar, não é? Eu só ensino assim, vai ser assim. Não, experimente coisas novas.
Mas o principal que vai mudar a sua vida é você praticar isso. É você fazer isso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Tá? Acompanhar, não é botar o livro embaixo do braço, ir para a escola dar aula e voltar, não. Procurar ver a vida dos seus alunos, procurar conhecê-los. Tá? Então, a partir do momento que você estreita a relação com o seu aluno, então ali tudo vai fluir, tá certo? Então, essa é uma dica, tá? Porque, como está escrito aí, né, vocês estão vendo na tela, o que interessa é que o aluno aprenda, tá? Ele saia dessa escuridão, não é? Porque quando a gente não sabe ler, a gente fica dependendo dos outros para tudo, não é? Então, esse é o objetivo, que o aluno saia dessa escuridão e venha para a luz, tá? Estou dizendo que vocês estão nas trevas, não é nada disso. É porque quando a gente não tem o conhecimento, a mente da gente não abre de jeito nenhum. Até a gente que já sabe ler e escrever, a gente tem que estar treinando, lendo, pesquisando, tá? Sempre. A partir do momento que a gente aprende a ler, o resto flui naturalmente, tá certo? Aí a gente vai ver aqui vamos ver aqui a estatística negativa, né? Somos aproximadamente 200 milhões de pessoas. Esses dados, não é? Vocês sabem que eles mudam, né? Hoje são 200 milhões, amanhã já esses números já vão mudando. E até porque existe aí um interesse, né? Quando interessa ao governo, então ele aumenta essas estatísticas para melhor. Então, nesses números, eles estão assim um pouco... É só para representar mesmo. Então, pesquisem mais. Cada vez que vocês pesquisarem, vocês vão ver números diferentes, tá? Então, mas a base é essa, que 14 milhões são analfabetos. Então, o que é o analfabeto? É aquele que não sabe ler nem escrever, tá? Então, se eu não escrevo e não leio, eu sou analfabeto. Isso não é palavrão. Tem muita gente que usa essa palavra pejorativamente, mas o significado é só esse, que você não sabe ler e escrever. Não se envergonhem disso, tá bom? Que até porque a gente vai reverter esse quadro. Ok? Então, você vai sair do analfabetismo quando você aprender a ler e escrever. Então, analfabeto quer dizer isso. Não sabe ler nem escrever, basicamente. 33 milhões são analfabetos funcionais. E esses analfabetos funcionais, gente, eles estão até na faculdade, tá? Nas universidades por aí. Então, o analfabeto funcional é aquele que... Tem vários níveis, né? Tem aquele que aprendeu a ler e a escrever, mas só sabe escrever o nome, copia tudo, bonitinho, letra bonita, copia tudo, mas não compreende o que lê, tá? Então, se for um texto simples, a casa da mamãe, hoje, mas se for um texto mais complexo, por isso que no nosso projeto a gente está trabalhando poemas, tá? Que é um estilo de literatura, então vocês vão, vão ter uma outra leitura para dar margem a essa interpretação. Inclusive nas aulas eu vou falar um pouco, né, leia o texto, que é assim que o professor tem que fazer, ler o texto e fazer a compreensão desse texto, tá? Então essa compreensão também respeitando desculpa aí, respeitando o conhecimento prévio do aluno, tá? Fez que fugiu um pouco, agora voltou. Então, às vezes a gente se antecipa e vai logo contando, o texto significa isso. Calma, professor. Talvez o aluno tenha uma interpretação melhor que a sua, por que não? Tá certo? Então, a gente precisa aprender a ouvir o nosso aluno. Mas ele nem sabe ler e escrever, sim, mas ele tem uma compreensão de mundo que você desconhece, que até às vezes ele mesmo desconhece. Só sendo colocado à prova, né, numa sala de aula, sendo exposto a uma situação de investigação, é que ele vai, até ele mesmo vai se surpreender com o que ele pensa, com o que ele diz, tá? Então, na alfabetização tem que ter isso. Essa é uma das preocupações, né, isso é geral dos teóricos, né, dos estudiosos. O aluno tem que fazer a interpretação de texto, não basta ler e escrever. Daí o letramento, né? Não só a alfabetização, mas o letramento. Ok?
Então, o alfabeto funcional, esse é o analfabeto funcional primário, né? Mas tem aqueles que já estão no ensino médio, no ensino fundamental, quando a gente vê os problemas nas redações, né? Então, a interpretação, o tema é um e o aluno viaja total, né? Não atendendo ao que é pedido no tema da redação, tá? E até nas universidades. Então, quando o aluno tem acesso a livros, né? Que, por exemplo, um livro de filosofia, um livro de história, ele não sabe fazer a interpretação daquilo que ele está lendo, né? Que a linguagem é diferente, tá? Uma linguagem mais científica. Então, existem vários níveis. Então, o analfabeto funcional não é aquele que não sabe fazer uma interpretação primária, não. Ele está até na universidade, tá? E já na quinta geração tecnológica, não é? Somamos outros milhões de analfabetos digitais. Por que é importante? Gente, só faz 2 anos que eu fui alfabetizada digitalmente. É outra coisa, tá certo? Então, você que é idoso, quem não passou por dificuldade, por exemplo, numa agência bancária, não é? Para digitar aqueles números, para ver sua senha, a tecnologia está aí, a gente não pode negar. Então, a gente tem que ter acesso a essas coisas, tá? A esses conhecimentos, para facilitar a nossa vida, tá certo? Então, com a globalização, né, as televisões estão aí, né, diferente né, de plasma, você tem que acessar, você grava, você faz as interferências, né, vocês, né, tem aquela troca, tem aquele feedback. Então, a gente precisa ter acesso a isso, tá? Então, a gente vai voltar às origens, na Idade da Pedra, né? Não, a gente temos que evoluir, tá? Evoluir para facilitar a sua vida, fazer um pagamento via internet, conversar com alguém que está lá do outro lado, não é? E você está vendo ali aquela pessoa, a pessoa está lá em outro país e você está ali vendo a pessoa. Então, isso é um direito do ser humano. Então, a partir do momento que a gente vai avançando, a gente também tem que crescer junto com todo o conhecimento que está vindo, ok? Então, é importante essa alfabetização digital. Então, o projeto de alfabetização de adultos do Beabaita é justamente isso, tá? Até porque vocês vão ter acesso ao programa se vocês acessarem, tá certo? Então, a partir do acesso, é que vocês vão... no início, nossa, eu bati uma tecla, me assustava. Hoje não, de 2 anos para cá só. Fui fazer pós-graduação, então tive que aprender mesmo, porque tudo era enviado por e-mail, então a gente tem que ter esse conhecimento. Se você quer dar continuidade a seus estudos, então isso é importante, ok? Então, a gente vai ver aqui, nesse processo de alfabetização, então é interessante que a gente conheça um pouco a origem, né, das coisas. Então, como foi que surgiu a escrita? Como foi que surgiu o primeiro registro? Então, já se sabe que, através que são documentos, né, mesmo que seja em pedra, está ali registrado. Então, através desses registros, dos primeiros registros que foram feitos na pedra, né, nas paredes, por isso que se chama pintura rupestre, né, pintura nas paredes, que hoje nós temos condições de fazer uma avaliação, né? Então, os historiadores, os antropólogos, né, os paleontólogos, então, através dos fósseis, né, principalmente os antropólogos, né, através desses registros, ele pôde fazer uma leitura e a gente mais ou menos, né, porque ninguém tem certeza de nada, e mais ou menos a gente entender, compreender como viveram nossos antepassados, tá? Então, foi a partir desses registros, tá? Então, que se pôde acompanhar a evolução do ser humano, ok? Então, existia um primeiro período, que foi o período paleolítico, tá certo? Lítico quer dizer pedra, paleo quer dizer antigo, tá? Então, é pedra lascada, tá? Por quê? Porque os primeiros instrumentos dos nossos antepassados,
tá? Foram as pedras. Então, eles escolhiam o que tinha na natureza. Então, era osso para fazer perfurações, era a pedra que era mais forte, né, para colocar nas lanças e conseguir matar os animais para se alimentarem, tá? Então, esse foi o primeiro período. Paleolítico quer dizer o primeiro período do ser humano na Terra. Não foi processo civilizatório, porque o processo civilizatório precisa estar muito avançado para se chamar civilização. Mas os nossos antepassados, não é, eles sentiram essa necessidade de registrar tudo, tá? Então, foi por isso que sobrevivemos. Se não fosse essa resistência, se cada animal que vinha corresse atrás de alguém, matasse, ninguém ia evoluir. Então, o homem usou a inteligência, ele saiu da natureza, ele conseguiu, não é, através da sua inteligência, sair daquele estado, né, e os animais estão até hoje, tá? Os animais, eles foram, desde a época que foram criados até agora, eles reagem da mesma forma. O ser humano, não. O ser humano promove cultura, porque ele vai aprendendo com as dificuldades, ele vai aprendendo a driblar, né? Ele vai montando as estratégias, foi inventando coisas para melhorar a sua vida e melhorar as coisas que estavam à sua volta. Mas o que ajudou o ser humano a evoluir foi porque eles viviam tudo juntos, chama-se instinto gregário, todo mundo coladinho, todo mundo junto, trabalhando junto para poder vencer aquelas dificuldades dali. Foi daí que tiveram a oportunidade de inventar coisas. Primeiro instrumento foram as mãos, o que as mãos não conseguiam fazer, as ferramentas que eles inventaram, dava continuidade, né, como se desse continuidade ao braço, né? E ali eles iam fazendo, então inventaram utensílios para cuidar da comida, para costura, né, para caça, para pesca, tá? Então, a gente foi evoluindo, evoluindo e hoje chegamos no que chegamos, tá certo? Então, os primeiros registros foram os das cavernas, tá certo? Esse registro que a gente tem. Aí, como foi que surgiu a escrita, tá? Então, a escrita, ela passou por vários processos, tá bom? Então, a primeira civilização, aí a gente vai falar agora de civilização, a primeira civilização foi os sumérios, tá? Que eles viviam ali na Mesopotâmia, tá? Que é uma região ali entre o rio Tigre e o Eufrates, ok? Então, ali surgiu uma primeira civilização, assim, com algum conhecimento. Então, passado aquele período, né, da pré-história, que foi longo, que teve o período do Paleolítico, que eles só caçavam, eles mudavam muito, eram chamados de nômades, depois passou pelo Neolítico, que eles começaram a inventar coisas de ferro, foi aí a descoberta do fogo. Então, depois disso tudo, surgiram os sumérios, tá? E foi a primeira civilização. Então, quando se fala de história antiga, história oriental, que é a nossa é ocidental, que surgiu com os gregos, quando se fala em história oriental, ela surgiu com os sumérios, tá certo? Então, com o comércio já existia uma linguagem, né, uma comunicação, que a gente não sabe que tipo de comunicação era essa, já existia essa linguagem, evoluíram. Quando chegaram nos sumérios, eles já tinham uma linguagem própria, né? Cada região tinha a sua linguagem própria. Então, o que foi que aconteceu? Eles sentiram necessidade, não é? Como eles eram comerciantes, como viajavam muito, então eles sentiram a necessidade de registrar, tá? Então não podia ficar tudo só na cabeça, só na palavra falada. Então eles sentiram essa necessidade de escrever, de algum tipo de registro, não se chamava nem escrita, mas algum tipo de registro, tá certo? Então as primeiras letras que surgiram, que a gente vai ver daqui a pouquinho numa outra ilustração. Então, vocês estão vendo aí uma imagem de comércio, né? Eles vendendo, trocando, um homem ali com alguma coisa na mão querendo trocar por um carneiro. Ele, não, carneiro é muito para isso que você está me oferecendo. Então, foram esses ajustes que eles foram fazendo. E eles eram excelentes comerciantes, tá? Então, o que surgiu primeiro? A letra ou o número? Ninguém sabe, tá? Porque naquela época a ideia era de desenho, de representação, de símbolo, tá? Essa questão de número, de letras, surgiu muito depois, tá bom? Então, vamos para o seguinte. Então, aqui a gente vai ver alguns tipos de escrita, tá? Então, o primeiro tipo de escrita
de registro, tá? Foi a cuneiforme. A cuneiforme tem uma peculiaridade, assim, porque na realidade era a base, a escrita cuneiforme era a base, era onde esse registro ia ser feito, tá? Então, ele foi feito o quê? Na argila, tá certo? Então, é um método, é como se fosse o papel primitivo, né? O papel, é a base. Eu vou escrever, eu preciso de uma base para escrever, ok? Então, foi a argila, tá certo? Então, quando eles começaram a fazer esse registro, que eles pegavam uma madeira, um osso e faziam uma cunha, que começaram a marcar, eles viram que ficaram desenhos interessantes, tá? Então, a partir daí, é que eles tiveram a ideia de criar símbolos para representar alguma coisa. Então, segundo os matemáticos, né, para eles que surgiu primeiro foram os números, tá certo? Então, eles ficam puxando a brasa para a sardinha deles, tá? Mas se a gente for pensar só em símbolos, tá? Ele podia registrar ali a quantidade e fazer algum desenho representando alguma coisa. Mas aí os alfabetizadores dizem, não, mas aí a representação, o desenho surgiu com a pintura rupestre, né? Com o homem da pedra lascada. Aí então a gente está na vantagem. Mas, gente, ó, isso é só uma brincadeirinha, tá? Então, na verdade, a gente não sabe. Provavelmente os dois juntos, ok? Então, essas marcas que ficavam na argila, né, é difícil de transportar, depois a gente vai ver uma história do papel, eu reservei um capítulo especial, então, mas isso vai ficar para depois, tá? Então, a escrita cuneiforme começou a surgir daí. Então, com a base, surgiu um método, né, de registro, que era a base, e surgiu também um tipo de escrita que ficou conhecida também como escrita cuneiforme, que era usado uma cunha, um material para marcar a argila, ok? Então, aí é só uma representaçãozinha, tá? Para vocês se distraírem. Tudo com imagem é mais bonito, tá? Então, teve a escrita pictográfica, tá? Que surgiu logo depois. Então, a escrita pictográfica era mais ou menos assim. Eu quero representar o sol, então eu desenhava o sol, não é? De uma forma bem simplificada, eu desenhava o sol. Eu quero desenhar um homem, então eu desenhava ali um homem palito, né? Então, ali representava o homem. Uma ave, então tinha ave. Mas nem tudo é concreto, eu vejo e registro. E os sentimentos, né? Então, precisava registrar as coisas abstratas, a angústia que eles deviam sentir naquele momento, o medo, né? Na fuga ali. Então, o homem sentiu necessidade também de gravar essas coisas abstratas, de alguma coisa transcrever ali para representar aqueles sentimentos, né? Que vocês vão ver numa historinha logo depois. Tá? Então, um tipo de escrita pictográfica, como vocês vão conhecer agora, que é a pintura rupestre, que eu acabei de falar, tá? Então, aí tem uma tirinha bem contando, né? Ainda bem que meu marido deixou a mensagem de que foi caçar, não gosto de peixe. Tá lá a caverna, né? Um animal, não é? Um homem, a figura de um homem palito, né? Que é aquele bonequinho que a gente faz a cabeça, que é um círculo, e o corpo são palitinhos, né? E ele deixando um recadinho, uma brincadeira, né? Que ele foi caçar, ok? Então, isso é um tipo de escrita pictográfica. Eu penso em sol, eu desenho sol. Eu falo em árvore, eu desenho a árvore. Eu falo em peixe, eu desenho o peixe, tá? Então, tudo isso aí é concreto, né? Palpável, mas não é isso. Com relação a sentimento, nem sempre, por exemplo, se eu vou falar um amor agora, eu digo, eu quero representar o amor, eu posso desenhar o coração, não é? Mas o coração é um coração, na escrita pictográfica é um coração. Mas, numa linguagem, né, mais abstrata, se eu falar em amor, eu posso desenhar um coração. Então, a imagem, ela dá margem para várias interpretações, tá certo? Então, precisava ser feita alguma coisa para representar essa parte abstrata da linguagem, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Então, eles inventaram a escrita ideográfica, tá? Então, a escrita ideográfica é um tipo de escrita pictográfica, tá? De desenhos, mas que representa também coisas abstratas, como os sentimentos, né? Amor, ódio, uma ideia, por exemplo, eu fui na casa de... Então, um tipo de escrita ideográfica, até hoje, é a chinesa
né, que a gente tem conhecimento, existem outros países, né, mas a chinesa e a japonesa, então, ali ele tem ali, naqueles ideogramas, né, naqueles desenhos que ele é feito num retângulo imaginário, num quadrado imaginário. Então, ali está um registro de alguma coisa, de uma sentença, de uma ideia, não é? Então, por isso que eles precisam de vários... Cada ideia, cada coisa representa... Eles faziam um ideograma. Então, para vocês terem uma ideia, uma criança oriental, né, chinesa ou japonesa, ela precisa de 4 anos para ser alfabetizada, né? A nossa se alfabetiza em meses, né? Chega no final do ano a criança já está lendo, se tudo fluir muito bem, mas a criança japonesa e chinesa, ela demora 4 anos, de 4 a 5 anos, porque são 20 mil ideogramas, quer dizer, agora já está em 50 mil, tá? Então, cada coisa que vai surgindo, cada situação que vai surgindo, eles vão inventando um ideograma, por isso que é tão difícil, tá? Aprender, você se alfabetizar nessa cultura, ok? Então, a pintura ideográfica, a escrita ideográfica é essa, tá? Ela representa uma ideia. Um exemplo de escrita ideográfica que temos na língua portuguesa são os números. Por exemplo, eu digo número 1, mas se eu escrevo 1, se eu desenho o 1, faço o numeral 1, tá? Representação grafema, então eu tenho uma escrita ideográfica, tá certo? Então tá ali a imagem. Se aparece, se é universal, se eu botar o 2, é número 2. Só que, se eu botar o número 12, eu vou escrever 12 na língua portuguesa, tá? Então, é um processo alfabético. Eu usei as letras, né, do alfabeto, né, e ali eu transformei, juntando, né, com as vogais, eu transformei em sílaba, tá? Então, por isso, o nosso processo é alfabético. A gente usa sílabas, a gente usa a escrita, que é o grafema, e a gente usa o som, tá bom? O som, que é o fonema, e a escrita, que é o grafema, tá bom? Então, essa é a escrita, que é a nossa, que é a escrita alfabética. Então, é bom a gente saber dessas coisas, porque abre, né, a cabeça do aluno, o aluno fica mais interessado. Eu sempre gosto de buscar, ele já sabe. Como é que a gente vai fazer? Vou contar uma história, como tudo surgiu. Então, eles já buscam esse interesse. Então, a gente mesmo na faculdade, quando o professor começa a contar, olha, a origem dessa disciplina que vocês estão estudando, sempre fiquei fascinada. Sempre gostei de estar estudando para ter contato com essas coisas. E depois a gente vai buscar. O professor dá só uma palhinha, a gente vai em casa, pesquisa, e a gente acha interessante. Eu mesmo sou muito curiosa. É meu tipo de literatura preferido, né? Essas revistas informativas, científicas. Artigos, eu gosto muito de ler, eu leio muito, mas leio muito esse tipo de material, tá certo? Então é muito interessante, o aluno adora, ilustre, não precisa ser desenhista profissional. Desenhe alguma coisa, peça a um aluno que já sabe escrever, já sabe desenhar, a sua aula vai ficar dinâmica demais. Então esse material é só um suporte, ok? Então daí você vai poder explorar do jeito que você quiser. Ok, então a gente termina aqui, tá? Essa pequena explicação, se é que eu posso chamar de pequena, tá? Só para mostrar para vocês como esse material é rico. Então você não precisa apresentar só o que tem aqui. Não vá, meu Deus, mais uma aula que eu vou dar, bota o material debaixo do braço, bota o pendrive, deixe lá passando, que eles não vão entender nada não, gente. E você não vai crescer. Se você for ensinar seguindo esse ritmo, você não vai crescer. Então pense no seu crescimento pessoal e no do seu aluno, que é muito compensador, tá certo? Vai ser tudo muito compensador. Então, essa é a proposta do Beabyte, vocês estão convidados, tá? Desde já, a acessar esse material, a ensinar o aluno como utilizar, tá? Não deixe eles sozinhos, não. Ensine, tenha paciência, volte, principalmente com os idosos, tá? Tem idoso que é descolado. Tá? Já tem acesso, né? Mas outro não, tenha paciência, forme em grupos, tá? E fique ali dando toda a atenção, que assim a gente vai estar contribuindo para, se não transformar o mundo, mas pelo menos a gente está vamos fazer a nossa parte, ok? Então tá aí o convite, boa sorte para vocês e até a próxima.